Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Michele Vangan, sou diretora de inovação da SBC. Desde já agradeço vocês que estão aqui nessa conferência web para receber essas orientações sobre tanto a parte de modelo de negócios, quanto esclarecer dúvidas sobre o processo. Vocês estão visualizando a transmissão, por favor? Minha câmera sumiu, foi? A câmera sumiu, mas a apresentação está funcionando. Você Tá, começou então a eu vou. falar e saiu do ar. Deu um tilt aqui, mas tudo bem, eu vou continuar aqui para a gente não perder esse tempo. Então, daqui a pouco eu ligo a câmera de novo. Vamos estar falando sobre essa iniciativa, que é o selo de inovação da SBC. A gente dividiu aqui um tempinho para eu só falar rapidamente da chamada e, na sequência, eu vou passar a palavra, então, para os nossos convidados. Desde já agradeço muito a participação do Rafael Vale e do Diegues. Ambos são da RNP, daqui a pouco eu vou pedir para eles se apresentarem, mas eles vão estar aqui compartilhando um pouco sobre modelos de negócio Canvas para poder ajudar vocês nessa etapa aí do projeto que vocês vão estar submetendo. Então, falando rapidamente, qual é o objetivo dessa iniciativa da SBC? É selecionar e premiar projetos desenvolvidos, tanto durante a graduação, mestrado ou doutorado, com potencial de se tornarem inovações tecnológicas. Então, esse concurso, ele visa, nessa etapa agora, selecionar 5 projetos que vão ser, então, apresentados durante o Computec, o evento da SBC, junto com o CSBC, o Congresso da SBC, para, então, daí selecionar os 3 que vão ser os premiados, primeiro, segundo, terceiro lugar. E o objetivo aqui da SBC é incentivar esse tipo de projetos e de discussões dentro do escopo do espaço do Computec e do CSBC, e depois promover esses projetos. Eles vão receber um selo, eles vão ter oportunidade de disseminar isso para a comunidade da SBC, esses projetos, então, premiados. Eu vou destacar aqui os critérios de avaliação, porque eles são muito importantes para essa fase agora da submissão do projeto. Então, quais são a banca avaliadora composta por professores, pessoas do mercado, profissionais que estão relacionados à inovação, que estão trabalhando nessa área, e também alguns pesquisadores que estão vinculados a parques tecnológicos. Eles vão estar recebendo esses projetos. Vocês não sabem quem são os revisores, mas eles sabem quem são vocês. Então, é um single blind, uma submissão onde você não sabe quem são os revisores que vão estar avaliando o seu projeto, mas eles sabem quem são os autores. Eles estão avaliando esses critérios. Originalidade, muito Michele, relacionado ao grau de... Diga. Desculpa te interromper, mas eu não sei se você está passando o slide aqui. Passei. Para mim tá travado no primeiro ainda. Então eu vou parar um pouquinho, porque eu acho que deu um tilt aqui sim. Tá. Vamos lá. É que eu perdi câmera, eu perdi... Então eu vou começar do zero. Obrigada, Rafael. Eu vou começar do zero. Deu um erro aqui no meu notebook. E aquela lei de Murphy. O problema acontece na hora que a gente está apresentando. Foi no meu computador, tá? Não foi na conferência. Ele deu um problema aqui. Vamos ver se aparece agora. Apareceram os critérios? Ainda não carregou. Não entrou. Tá. Então, eu vou fazer uma... Nossa, que chato. Peraí. Não tá aparecendo mesmo. Compartilha comigo o PDF, que eu subo a apresentação aqui e vou passando para você. Vou tentar fazer assim, ver se... Peraí. Eu vou fazer outra coisa aqui, só um segundo. Tá. Diegues e Rafael, vocês se apresentam rapidinho? Tá. Vou começar, gente. Você quer que eu comece? Tá bom. Bom, pessoal, eu sou o José Henrique Diegues, como a Michele apresentou, eu trabalho na RNP, sou assessor da diretora de pesquisa, desenvolvimento e inovação para esses temas, sou assessor para esses temas
ligados à questão de gestão da pesquisa e desenvolvimento e gestão da inovação, e já venho trabalhando há uns 4 anos, 5 anos, vou completar 5 anos esse ano, com o tema de startups dentro da RNP, né? Minha origem é Ministério de Ciência e Tecnologia, eu sou servidor, sou cedido à RNP, trabalhando nesses sistemas de inovação. E a minha vida pregressa sempre foi ligada à questão de apoio a programas, né, e instrumentos de fomento à pesquisa e desenvolvimento tecnológico e à inovação no âmbito do Ministério e minha origem lá no passado no CNPq, né? E hoje eu continuo como assessor da diretora e auxilio o Rafael na atividade dele, que ele é o gerente de inovação da RNP. Rafa. Bom, obrigado, Jegues. Bom, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, né, nesse evento da SBC. Eu sou Rafael Vale, gerente de inovação tecnológica da RNP. Eu assumi, né, ano passado essa função, mas estou na RNP já há 13 anos. Tenho formação, né, em engenharia de telecomunicações, mestrado em comunicação de dados pela Universidade Federal Fluminense. E de lá, né, acabei, né, indo para a RNP e atuei 10 anos, né, num programa que a gente chama de Programa de Serviços Avançados hoje, e ajudei a construir, né, a remodelar o programa, criando uma trilha que a gente chama um eixo, né, de inovação e de negócios num programa que era essencialmente de P&D, né? E então já são alguns anos, né, ajudando os projetos de pesquisa e desenvolvimento, essencialmente aí da nossa comunidade, né, da Sociedade Brasileira de Computação, a construírem startups a partir dos projetos, né, de P&D. Então, agora aqui, nessa nova função como gerente de inovação, mais ainda a gente quer ter, né, o que a gente está chamando de trilha de inovação, né, dentro da RNP, para cuidar desses resultados de P&D que a gente entende que podem gerar uma inovação, podem gerar uma nova empresa, gerar novos empregos, novos negócios. Bom, recebi um recado aqui da Michelle para a gente começar a apresentação. Então, Jegues, acho que a gente pode começar. Jegues vai fazer uma primeira parte, depois, né, eu continuo. Perfeito. Obrigado, Rafa. Bom, pode passar, né? Essa primeira parte, né, a ideia... Eu vou te colocar como apresentador, porque fica mais fácil você ir passando, tá? Porque ele está... ok, eu consegui ir passando aqui, né? Isso, está na plataforma. Perfeito. Joia. Tá, bom, houve um pedido, né, da Michelle para que a gente fizesse uma apresentação a respeito de um instrumento, né, que ele vai ser utilizado para que vocês possam estruturar o projeto de vocês, né, que é o Business Model Canvas, né. E a ideia aqui é apresentar um pouco, ou comentar com você, fazer uma introdução a respeito desse modelo, né. E a coisa começa, essa explicação começa, né, tentando explicar a origem desse processo, né? E isso tem a ver com a questão de tecnologia, tem a ver com o tema de solução, tem a ver com inovação e tem a ver com empreendedorismo, né? Muitas vezes a gente confunde tecnologia e chama uma tecnologia de solução, quando na verdade não são coisas, não é bem assim, né? Da mesma forma, o fato de você ter uma solução tecnológica com base em uma tecnologia, não necessariamente ela é uma inovação, né? E, no geral, a inovação ela ocorre através de um meio, um caldo, através de um grupo de atividades que são desenvolvidas através de empreendedores, daí o termo empreendedorismo, né? Então, esse contexto base ele tem a ver com relações de negócio, né? Onde você tem, de um lado, uma mercadoria, que é um produto, né, que é uma solução, que vai resolver um problema de alguém, né? E do outro lado, tem alguém remunerando e trazendo... remunerando ou retribuindo por essa proposta de solução que foi criada, né? O processo começa no seguinte: o Canvas, na verdade, é uma tela, né? O próprio nome em inglês é uma tela, né? E assim como a tela, ela tem uma mensagem subliminar. É uma tela em branco, né? Onde você vai poder criar a sua própria arte, né? E a partir dessa arte, né, que você vai criar uma solução, né? E vai chegar a um negócio, uma proposta de negócio, né? Não necessariamente é um negócio puro, pode ser um negócio dentro de uma organização ou pode ser um negócio novo, como é um caso de uma startup,
tá? Então, o Canvas é uma tela em branco, né? Ele foi criado pelo Alex Osterwalder, né, no contexto, né, no Business Model Canvas, né? Ele foi criado no doutorado dele, né, lá na Suíça, ele é suíço. Ele criou esse modelo, né, e ele ganhou corpo, ganhou o mercado através dessa proposta teórica, né, conceitual que ele criou, né? O processo ele foi evoluindo, né? Ele começou com o Business Model Canvas, né, que trata de modelos de negócio, lá em 2004, e ele evoluiu também, né, esse processo no que ele chama de Value Proposition Canvas, né, que é a proposta de valor, que ele se complementa ao outro. Na verdade, o Value Proposition Canvas complementa o Business Model Canvas, né? O nosso objeto aqui é apresentar o Business Model Canvas, né, que ele vai trazer os instrumentos, as informações necessárias para que a banca possa fazer a avaliação do projeto de vocês. Qual é a diferença entre os dois, né? O Business Model Canvas está tratando de negócio, ou seja, da modelagem do negócio. Ou seja, eu tenho uma solução, tenho um grupo de clientes, eu tenho uma série de informações que vão me mostrar ou vão me orientar do como eu devo vender determinada solução ou como eu devo colocar essa solução no mercado, né? Enquanto no Value Proposition Canvas, a ideia é você trabalhar a solução, né? A solução a gente está chamando aqui de produto, serviço ou processo, tá? Existe uma pequena diferença, né, para quem está acostumado na área de computação, ao você olhar desenvolvimento de produto, né? O Canvas de proposta de valor, ele é diferente do modelo tradicional. No modelo tradicional, a gente pode imaginar que vocês, ou nós, né, na área de computação, a gente vai levantar requisitos de clientes e vai começar um processo, um fluxo de desenvolvimento natural até chegar a uma solução final, né? A proposta do Canvas é um pouquinho diferente. A proposta é você trabalhar ele dentro, colocando o cliente no meio, o cliente no centro, né? E onde você, na verdade, não tem requisitos exatamente que vêm do seu cliente. Você tem uma hipótese, da qual você vai preparar essa hipótese, vai testar essa hipótese junto com alguns clientes iniciais. Você vai desenvolver esse modelo, né? Ele se mescla, inclusive, com outro método que é do Customer Development, né? Existe uma correlação entre eles, né? E sempre tem que imaginar que esse processo, né, foi muito ligado, muito correlacionado a startups, ao nascimento de empresas, né? Mas ele não necessariamente é utilizado só para isso, tá? Empresas usam esse método também para desenvolver novas soluções dentro do portfólio de soluções que eles possuem, né? Então, a pequena diferença que existe entre um e o outro é que tiramos a ideia de que você tem um produto desenvolvido com base em apenas requisitos que você levantou do seu cliente e você entra no campo das hipóteses, do teste de negócio, né, que tem a ver com o negócio, tem uma solução que você não sabe ainda se ela vai ser bem aceita no âmbito do mercado, tá? Ou do seu cliente, né? E aí a gente evolui, né, para a questão do valor. A palavra valor, né, ela tem um contexto um pouquinho diferente, né? A palavra valor, né, ela tem aparecido com muita frequência, né? E o que acontece, né? Para tentar deixar um pouco mais claro o que é a proposta de valor, eu trouxe essa pirâmide, né, que foi criada pela Bain & Company em 2016, num artigo da Harvard Business Review, onde ele coloca, né, os elementos, né, dentro dessa cadeia de valor. A gente começa lá na estrutura lá basal, né, da parte da base da pirâmide, onde a gente vê a questão funcional, ou seja, o valor que eu estou propondo a um determinado serviço, ele me economiza tempo, ele reduz esforço meu, ele traz melhor qualidade, né? Ele traz variedade de coisas que eu quero fazer, né? Ele faz integração com coisa, ele me ajuda a organizar coisas, ele reduz risco, né? Numa segunda camada, você tem o lado emocional, né? Ele pode reduzir a ansiedade, ele traz bem-estar, né? Ele pode ser tem ligado à questão de nostalgia, né? Enfim, vários outros efeitos, né? Subindo a camada de valor, você tem o life changing, né? Que eles chamam, né? A mudança de vida, né? Estilo de vida. Aí você tem desde herança, motivação, prover esperança para as pessoas, né? Enfim, até chegar no nível de impacto social, que é a transcendência, né? A própria transcendência do indivíduo, né? Ele acompanha mais ou menos o que a gente chama, né, tem uma certa similaridade com a pirâmide de Maslow, tá? Vocês já devem ter ouvido falar. Esse processo, então, separando novamente o Value Proposition Canvas do Business Model Canvas, né, o Value Proposition Canvas ele foca muito na questão do produto, ou o que a gente chama aqui de solução.
né? Então, ele tem uma forma ali, mas ele se encaixa, uma forma de trabalho, um método separado, né? Mas ele se encaixa dentro do Business Model Canvas. Aqui nessa apresentação, vocês podem ver na parte de baixo a representação gráfica do que é o Business Model Canvas. Na parte de cima, você tem o Value Proposition Canvas, né? Que eu vou poder dar uma palhinha já aqui na sequência, tá? Olhando para o Value Proposition Canvas, né, vocês vão poder enxergar o seguinte, né? Dentro do contexto dele, o que se enxerga é, de um lado, você tem a proposta de valor, do outro você tem o perfil do seu cliente, né? E como é que funciona isso, né? A gente já ouviu falar muitas vezes, né, das dores do cliente, né? O cliente tem dores, mas ao mesmo tempo ele não tem só dores, ele tem ganhos, né? Ele pode estar muito feliz hoje, ele não tem necessariamente uma dor, mas ele pode ter ganhos, né, com uma determinada proposta, né? E essas duas coisas, né, esses dois itens se correlacionam com a proposta de valor em termos de criação de ganhos ou alívio de dor, né? Esses elementos, né, você pode ser, né, eles vão estar correlacionados entre si, né? E como é que você correlaciona ele? Trazendo as tarefas do cliente que estão do lado direito com os produtos e serviços que você está propondo, né? A ideia aqui é você poder fazer uma evolução, né, de uma ideia, né? Você está testando, pré-testando com o cliente e você vai ver qual é a proposta no futuro, se ela realmente vai ser aceita ou não, tá? Aqui nessa parte da apresentação, agora, eu vou passar para o Rafael, que ele vai detalhar o Business Model Canvas. Eu quis apenas fazer uma introdução bem rápida, para poder explicar a origem, de onde veio, qual é a proposta, e saibam que dentro dele existem a proposta de criação de valor específico para o produto ou solução, que é um pedaço importante dentro do Business Model Canvas, ok? Rafa, tá contigo aí. Beleza. Obrigado, Diegues. Bom, então, como o Diegues comentou, o Business Model Canvas é essa ferramenta, né, que a gente utiliza, né, acho que os principais propósitos, né, são para geração de hipótese, né, como ele comentou, para reflexão, né, sobre o teu negócio e para apresentação. Então, aqui, eu acho que é o exercício, né, que vocês devem fazer aí junto com os seus grupos, né, usar para reflexão, né, da aplicação da tecnologia que vocês estão gerando e uma forma também de organizar uma apresentação, né, para o selo de inovação. Então, esse Canvas, né, ele tem um eixo central, que é a proposta de valor, mas a gente sempre, né, quando está pensando, a partir dessa ideia, né, do cliente no centro, né, do Steve Blank, que o Diegues comentou, então a gente começa sempre pensando primeiro quem é o nosso cliente. Né? E então o Canvas ele tem esses dois eixos centrais, vamos colocar assim, né? A gente pode falar assim, mas os principais campos aí de reflexão, né, são do segmento de clientes da proposta de valor. E depois a gente vai preenchendo, né, o restante em torno, né, dos outros campos que foram estruturados para pensar essa modelagem do negócio. Eu vou passar por cada campo aí especificamente, mas antes também tem uma divisão que eu gosto de passar, né, que é a gente chama do lado direito do Canvas, né, que é a gente chama do lado emocional, e o lado esquerdo do lado racional. Porque o lado direito, né, ele está lidando, né, com os mecanismos que a gente tem de atingir o cliente com a nossa proposta de valor, né, mais diretamente. E o lado racional, ele trata mais das coisas que a gente precisa fazer, né, mais de coisas que a gente precisa fazer ou ter para chegar, né, nessa proposta de valor. Então, eu gosto sempre de fazer essa divisão, porque a gente vai ver, né, que acaba que o lado direito aí ele é um pouco mais subjetivo e o lado esquerdo um pouco mais objetivo. Tá? E claro, né, ele sempre começa a partir de hipóteses, né? É bom sempre reforçar isso que o Diegues comentou, que precisam ser validadas, né, para a gente conseguir evoluir esse campo. Senão a gente vai ficar só com um desenho que surge, né, das nossas cabeças e nem sempre ele tem uma frase do Steve Blank, né, que é bem famosa, que é o saia do prédio, né? Get out of the building, que justamente para você saindo do seu laboratório, do seu espaço ali de conforto, que você vai validar essas hipóteses que você define no campus.
Então, vamos lá, a gente começa pelo segmento de clientes. Eu não sei se o tamanho está legal, mas vocês conseguem ampliar a tela, né, deixar essa tela maximizada da apresentação. Mas começando, então, a gente tem diversas formas de preencher, né, formas mais simples, mais complexas. Aqui o interessante é que vocês listem perfis, né, de clientes que vão ser impactados pela sua solução. Não necessariamente quem vai pagar, né, quem vai gerar receita efetivamente, mas inclusive um potencial usuário, né? E uma forma, né, de trabalhar essa ferramenta do Canvas é a construção em camadas, né? E quem define essas camadas são os clientes, essa segmentação de clientes, melhor dizendo. Então você pode criar um Canvas para cada segmento de cliente, ou uma estratégia que a gente utiliza, né, quando a gente faz com post-it, enfim, era uma ferramenta que ela começou offline, né, e hoje a gente faz tudo online. Então, mas na dinâmica dos post-its a gente define uma cor para cada tipo de segmento de cliente e depois vai mapeando, né, nos outros campos do Canvas quais são as respectivas conexões entre esse segmento e os outros campos, né? Mas enfim, isso já também, vamos dizer que seria um preenchimento mais avançado, né? A gente pode começar de uma forma mais simples, identificando então esses segmentos que a gente acha mais relevante, né? E um erro muito comum que a gente comete, eu falo a gente porque eu também já preenchi Canvas e também já fiz isso. A gente define, ao invés de definir um perfil de usuário, a gente define segmentos, né, de atuação. Ah, não, então por exemplo, eu tenho um IA para saúde, então o cliente é o hospital, né? E isso dificulta um pouco depois de você identificar qual é o valor que você está propondo quando você define dessa forma. Porque no hospital você tem o paciente, você tem o médico, o profissional de saúde, né, que pode ser um médico, pode ser um fisioterapeuta, pode ser uma enfermeira. Então, como você vai... Cada um desses usuários, né, ou clientes dentro do hospital, ele pode ter pode enxergar um valor diferente na sua solução, né? Ou pode não enxergar valor e o outro enxergar. Então, o mais importante, né, é a gente definir quem é o perfil que a gente quer atingir, mais do que onde ele está, né, que tipo de instituição ele pertence. Então, é melhor você dizer que você quer definir um segmento como médico do que um hospital, por exemplo, né? Então, esse é o primeiro recado aí. E, claro, à medida que você vai evoluindo, você vai refinando. Então, não, eu quero um médico cardiologista que atua em hospital público, né? Então, você vai refinando, né, à medida que seu Canvas vai evoluindo e você vai validando as suas hipóteses, tá? Bom, a proposta de valor é essencialmente o diferencial do negócio, né? O que você vai entregar para o cliente. Então, o que você... O Jagged, né, trouxe a pirâmide, né, que traz diversos exemplos e palavras-chave, né, que a gente define como valor de uma determinada proposta. E é um lugar muito bom para a gente começar mesmo, né, identificar que a minha solução, né, ela faz o quê? O que ela traz de diferente do que ele já faz hoje, né? Pensando naquela abstração, né, o teu usuário, o teu cliente, ele já executa as atividades do dia a dia, né, com o que ele tem. Então, o que eu estou trazendo de diferente do que ele já tem? Eu estou reduzindo o custo, eu estou ampliando o alcance dele de alguma forma, né, eu estou entregando alguma facilidade. Então, por que ele usar? Né, quais os benefícios? E aqui também, né, um erro comum que a gente comete, principalmente a gente que é da área da computação, enfim, engenheiro, é começar a listar funcionalidade, né? Ah, não, meu software ele usa uma LLM XPTO, ou ele tem, né, os componentes YZ, quando na verdade isso diz muito pouco, né, para o usuário final. Na maior parte das vezes o que ele quer é traduzir essas funcionalidades em valor para ele, em termos de benefícios, tá? Bom, esses são os campos principais, tá, pessoal? É muito importante vocês realmente refletirem sobre tanto o segmento de cliente quanto a proposta de valor. Mas seguindo aí, né, a gente tem dois campos, né, ainda nesse nosso lado emocional, que tratam do relacionamento com o cliente, tá? A gente tem, na parte de relacionamento, o tipo de relação, né, que a gente vai estabelecer. Então,
a gente pode resumir, né, esse relacionamento um relacionamento personalizado, em que, enfim, você precisa, né, que cada entrega ela seja personalizada por cliente, ou uma coisa mais automatizada, que o próprio cliente, né, então quando a gente fala de software as a service, né, é o mais automático, né, possível. Enfim, o cara vai lá, entra, baixa, se cadastra, já começa a usar, né, e um software personalizado, né, que você vai lá implantar no cliente seria um outro modelo mais tradicional, tá? E também a gente fala no sentido de motivação, né? O que a gente quer com esse nosso modelo aqui? A gente quer capturar mais clientes. Isso, quando a gente já tem, né, uma organização funcionando, a gente pode ter vários tipos de estratégia. A gente pode estar querendo conquistar novos clientes, a gente pode estar querendo reter os clientes que a gente já tem, ou ampliar o número de clientes. Quando a gente está falando de um negócio inicial, né, normalmente a motivação é sempre começar, né, conquistar os primeiros clientes. E também relacionado, né, a essa questão do relacionamento com o cliente, tem o canal, que é como você vai atingir, como você vai se comunicar com ele. Então, esse meio de contato, normalmente, né, o site, é o canal de atendimento, enfim, é por onde ele compra, o WhatsApp, eu uso o WhatsApp para fazer o relacionamento, eu vou usar o WhatsApp para vender, enfim. Então, também aqui é bem... assim, bem usual, né? Hoje em dia, principalmente quando a gente está falando de software, né? Site, canal de comunicação, enfim, bem simples. Tá? O último campo aqui do nosso lado direito é a fonte de receita, né? Que é de onde vem o dinheiro, basicamente. Inicialmente a gente lista, né, as fontes de receita, tá? do projeto. Ou da solução, do negócio, né, melhor dizendo. E à medida que você vai avançando com o Canvas também você consegue detalhar mais, né? E aqui normalmente, se você já tem uma visão, né, de como você quer entregar esse teu produto, serviço, você já consegue dizer um modelo, né? Eu vou entregar no modelo de assinatura, né, de software, eu vou entregar no modo de licenciamento, né? E a partir daí você vai evoluindo até, né, conseguir detalhar o máximo possível essa fonte, né? Pode ser uma fonte, por exemplo, eu ofereço de graça para o usuário, né, mas eu tenho publicidade que vai bancar. Então, enfim, trabalhar esses conceitos de receita que a gente está acostumado aí a ver também bastante nos softwares que enfim, nos produtos que a gente consome. Acho que eu repeti um slide aqui, mas fui. Bom, já indo para o nosso lado esquerdo, assim, mais racional, né, a gente juntei ali 3 campos, que é o recursos, atividade e parceiros-chaves, né, porque eles são bem diretos, né? Recurso é o que você precisa ter para executar todo aquele lado esquerdo que você está pensando, né, para entregar aquele valor, para instanciar aqueles canais, né, e chegar naquele cliente. Atividade é o que você precisa fazer, né, também da mesma forma para chegar nessa proposta de valor. E os parceiros, enfim, são as pessoas ou empresas, né, que vão chegar junto com o recurso, né, e vão te ajudar a executar essas atividades que você definiu no modelo. Tá? E aqui é muito importante, né? Então, quando a gente ouve essas palavras, imagina, né, já vai entrar, quem trabalha com projeto já começa a entrar numa lista de especificação do que você precisa fazer ou ter, né? Mas é importante a gente ser objetivo, né? Listar os tópicos principais, tentar aglutinar o máximo possível as informações. Depois eu vou trazer alguns exemplos. Um exemplo um pouco bem simples, né? Para você não transformar esse Canvas em um inventário, né? Lembrando que ele nasce, né, de uma ferramenta offline que era usar post-it. Então, pensa que a tua descrição tem que caber no post-it. Um post-it que você consiga ler ele de longe, né? Então, é pouca informação mesmo. E, no fim, fechando aqui, né, nosso percurso do Canvas, a gente tem a estrutura de custos também, enfim, pensar ali, né, olhando, refletindo as atividades, os recursos, né, que você precisa, né, o que você vai ter que despender de recursos, né, não necessariamente valores, né, mas em tópicos, né, se agregar grupos de receitas
de custos, né, na verdade, está escrito errado aqui, que você vai ter que agregar nessa estrutura, tá? E, de novo, à medida que você vai avançando, você pode entrar no nível mais detalhado de custos, né? E quando você já tiver sentindo necessidade, você precisa entrar nesse detalhamento para executar o modelo. Mas começa de uma forma mais simples, né, agregando essas informações. Tá? Bom, algumas dicas finais, né? Eu já comentei dos post-its em cores diferentes para a gente, né, separar, né, definir os segmentos de cliente. O processo de criação divergente, né? A gente começa sempre naquele conceito de vale tudo, né? O papel aceita tudo. Então, primeiro você começa sem limitação, vai ouvindo todo mundo, contribuição, e depois você vai, né, convergindo, né, em hipóteses mais resumidas e mais claras, né, que façam mais sentido para vocês, tá? De novo, né, não escrever muito, usar palavras-chave e aqui alguns aplicativos. Acho que a gente deve compartilhar, né, Michele, esse material, mas o Jag já citou, né, o Strategizer, que é a plataforma do próprio Osterwalder, e uma ferramenta bem simples para fazer Canvas é o Canvanizer, e hoje em dia também a gente usa muito o Miro, né, Miro.com, que é uma ferramenta genérica, né, para Canvas, dashboards. Se vocês botarem lá Business Model Canvas, vocês vão achar um template e já pode fazer por ali. E aí vai poder fazer com post-it também, né, para manter a abstração. E aqui, também de novo, né, não sei se vocês estão conseguindo ler bem, deixa eu até ver se eu consigo puxar aqui. Tá. É um exemplo simples do Mercado Livre, tá? Você vê que ele define como segmento de clientes consumidores, de uma forma bem genérica, né? Então, consumidores é todo mundo que consome alguma coisa. Provavelmente eles começaram, né, por algum nicho específico, mas nessa visão aqui está bem ampla, né? Consumidores e vendedores também de uma forma bem ampla, né? PF é pessoa jurídica, né? A oferta de valor, acessa um grande número de produtos, conectar consumidores e vendedores e acessa comunidores. Você vê que não tem nenhuma, assim, não fala nem que é uma plataforma online, né? Que você vende produtos, né? Então não tem nada de funcionalidade, realmente só o valor que ele está entregando para o cliente. Por quê? E ainda mais pensando, né, no modelo do selo, você vai ter todo, né, um conteúdo ali que você vai estar descrevendo a tua solução, a tua pesquisa, né, a tecnologia. E então foca, né, o Canvas no valor mesmo, né, pensando no que está entregando, que você pode entregar, né, com a aplicação dessa tecnologia para um conjunto, né, de clientes, enfim, de pessoas, né? Vamos pensar em pessoas, não só na figura do cliente, que vocês podem atingir. Tá? Então, coloca também exemplos de canais, né? Tem para o acesso a consumidores, ele coloca aqui que aí ele entra, né, no perfil online. Então, para consumidores, ele enxerga que o relacionamento é através das garantias que ele chega. O canal mercadolivre.com. Então, você vê que o site em si, né, que é o que a gente entende que é a plataforma, ele está como um canal. Né? Você vê que como o valor, né, acaba sendo central e não a forma como de entrega. Né? Enfim, e aqui define a fonte de receita, né, percentual sobre as vendas, taxa de publicação de produtos, né, o mercado pago, que eles acabam gerando receita por ali. As atividades-chave, desenvolvimento e manutenção, controle de fraude, recursos-chave, plataforma e marca, né, parcerias-chave para hospedagem do site, estrutura de custos, desenvolvimento e manutenção da plataforma e equipe. Né? Então, bem resumido, né, uma empresa gigantesca resume aí a operação com alguns post-its. Acho que esse exemplo é muito legal por conta disso, né, a forma que eles conseguem aglutinar as informações. Eu trouxe um exemplo que é um pouco mais complexo, né? Até a forma de segmentação eu achei super complexo, né? Que é do Netflix, mas também, se você pensar, né, no tamanho da empresa, né, eles também conseguem resumir bem a operação. Então, coloca algumas segmentações, né, de clientes que são teste cluster, né, que é o usuário de teste ali, o que está começando, né, está iniciando, né, a operação.
Eles definem segmentação por tecnologia, pelo comportamento, né, do usuário, né, de tanto de visualização quanto de busca, né? E também por georreferenciamento e outras, né, macros aí para pegar usuários num espectro mais amplo. E é legal também a gente ver a proposta de valor, né? Também fala muito pouco sobre tecnologia, né? Então, biblioteca de conteúdos, né? Sem anúncios, sob demanda, capacidade de maratonar, né? As séries, binge watch, precificação simples, conexão rápida, modelo freemium, personalização, que não é mais, né? Hoje em dia tudo já avançou para o modelo 100% pago. A possibilidade de personalização e de localização, né? Então, personalização por local. Tá? Não vou entrar no detalhe de todos os campos, né? Mas aqui também é só para vocês terem uma referência de exemplo, né? E poderem consultar, né? Enfim, eu acho que fazendo também uma busca rápida no Google, vocês vão achar vários exemplos aí que podem apoiar vocês, tá, pessoal? Acho que é isso, né? A gente fecha aqui. Agradeço aí, Michele, pela oportunidade de a gente estar falando aqui um pouquinho sobre inovação e acho que é muito importante, né, a gente estar conectando a nossa comunidade da Sociedade Brasileira de Computação e com a RNP e com essas ferramentas, né, que acho que são muito importantes para a gente levar nossas tecnologias aí de bancada para o mercado. Exato. Obrigado. Obrigada, Rafael. Obrigada, Diegues. Pessoal, eu escrevi ali no chat que vocês podem começar a colocar perguntas, tá? Eu vou pedir, já começaram a escrever algumas coisas aqui, Rafael, Diegues, eu peço que vocês vão lendo aí. Eu só peço desculpa pelo problema que eu tive, né? Ainda há pouco eu não consegui falar dos critérios, eu vou só puxar aqui rapidinho e vou compartilhar alguns poucos slides só para falar de alguns critérios que tem a ver com a fala até deles, para a gente poder ver se eu consigo aqui fazer esse compartilhamento, porque eu estou tendo problema hoje. Então, vocês estão visualizando? Sim. Estamos sim, Michele. Tá, ótimo. Pessoal, então, só para apresentar os critérios de avaliação do selo de inovação, grau de inovação. Qual o potencial de inovação e originalidade do projeto na solução de problemas? Vocês têm um campo específico para dar um destaque isso naquela estrutura que foi passada para vocês. Então, grau de inovação, é importante vocês destacarem isso bem na proposta. Outro critério de avaliação, o impacto e a relevância, né, para a sociedade. Então, qual é esse problema que vocês estão tentando resolver para a sociedade através da computação? Qual é a relevância desse, né? E qual o impacto que vocês vão estar com essa solução de vocês para a sociedade? A parte da aplicabilidade e mercado. Então, o Canvas ele vai ajudar muito nesses itens. Se vocês forem olhar relevância e impacto, né? Qual é a proposta de valor que vocês estão oferecendo? Aplicabilidade, lá se vocês conseguiram ver os clientes, se vocês conseguiram identificar esse mercado-alvo, se essa solução é aplicável, para o próprio Canvas a gente já consegue visualizar isso. Criatividade, esse projeto apresenta uma solução ou soluções criativas, e aí sim o critério, né, dedicado a essa etapa que a gente trouxe uma explicação um pouco mais detalhada, que é quais são as chances de sucesso do projeto em relação ao que vocês descreveram no modelo de negócio, se ele está bem definido e adequado. É claro que a gente tem aqui um espaço limitado para apresentar essa proposta do modelo de negócio, mas como tanto o Diegues e o Rafael falaram, é muito fácil você, com o Canvas, com essa foto que o Canvas traz, você já ter uma boa noção em relação a essa viabilidade e a essa estratégia que você está apresentando no modelo de negócios usando esse instrumento que é uma sugestão, tá? Ninguém é obrigado a segui-lo, mas é uma sugestão a seguir ele pela facilidade, pela clareza que ele apresenta, então, essa proposta que traz essas tuas... né, a gente vai
os avaliadores vão então conseguir medir essa tua chance de sucesso em relação ao modelo que você está apresentando. Aqui são os prazos, é só dizer que a gente tem, então, até o novo, até o dia 10 de maio, isso aqui está uma data errada, eu peço desculpa, acho que eu peguei a data anterior, eu tive um Ctrl+C, Ctrl+V errado aqui, peço desculpas, mas eu vou passar agora para a fase de perguntas e respostas, para a gente poder não perder aqui o tema do assunto em si, tá? Rafael e Diegues, se vocês puderem assumir a conversa aqui com a Maria de Jesus, que ela escreveu no chat, pode ficar à vontade. Acho que ela fez mais comentários, né, Maria? Só para... Eu acho que o espírito é esse, né? A gente vai estudando e vai conseguindo aprender novas ferramentas e trazer para a nossa realidade, né? Enfim, acho que estamos à disposição aí, caso vocês tenham alguma dúvida específica. Eu acho que para deixar... Boa noite, gente. Posso fazer uma dúvida aqui pelo áudio? Pode. Claro. Desculpe interromper você, Diego. Você quer falar alguma coisa antes? Eu queria comentar sobre a Maria de Jesus, assim, né? Assim, a preocupação dela, né? Eu acho que é uma preocupação talvez muito comum para quem não está acostumado com esse mundo de negócio, né? O mundo de pensar solução, né? Mas acho que isso não é um problema, é uma primeira etapa da vida, né? Porque mesmo como desenvolver coração, o método pode ajudar muito a entender melhor a necessidade de um cliente, né? Então, o entender do método é um processo natural, é um aprendizado, né? É o fator empreendedor, seja intraempreendedor ou empreendedor normal, né? Então, eu diria para ela não ficar preocupada, que ela consegue fazer, e é tópico, vocês viram que é uma coisa muito na base de tópico, que quem lê já consegue entender o meaning da coisa, né? É para tentar simplificar o processo. E é um exercício de hipótese, né, Rafa? Deixar muito claro, né? O primeiro Canva que você montou não é o Canvas final. Você faz um primeiro, você vai fazer teste, como o Rafael falou, né? Get out of the building, você vai sair do escritório, do consultório, você vai para o mercado, vai falar com as pessoas, eles vão dar feedback para você, e você vai sempre aperfeiçoando o teu modelo, né? Acho que essa é a caminhada, tá? Mas não desista, que ela tem muito aprendizado e ela é muito boa para a tua vida inteira, como profissional, não só sendo ou não empreendedora, né? Acho que isso não é bem, talvez, a obrigação, né? Então. Não, legal. O William, John... desculpa, o Matheus estava na frente, né? O Matheus, eu acabei escolhendo mandar por áudio aqui, não por mensagem, não tem problema, né, gente? Pode ficar à vontade. Então, a primeira dúvida que eu tenho é com relação ao formato do business model. Pelo que eu entendi, a entrega aqui desse projeto de inovação, do selo de inovação, não é ser alguma coisa muito bem fechada, algo muito com rigor formal. É mais para mostrar que a gente sabe o que está acontecendo por trás da nossa ideia, que a gente sabe que ela pode ser tem como você gerar renda com ela, né? Então, esse business model, ele pode ser, por exemplo, uma lista com os tópicos que estariam ali naquela fotinho, ou vocês querem que seja uma fotinho mesmo, igual vocês mostraram? Michele, acho que eu vou deixar você responder essa. Tá bom. Vamos lá. O modelo de negócios, ele é uma sugestão, tá? Por que a gente sugere esse modelo? Porque é o mais natural. Quem trabalha com inovação está acostumado a ver dessa forma. Então, assim, falando do papel do avaliador, o avaliador tem muito entendimento quando ele olha essa foto. Então, para ele que está avaliando, vai ficar muito claro observar a viabilidade de sucesso desse modelo de negócios, tá? Então, é importante que seja destacado dessa forma para facilitar a interpretação do avaliador. Sim, mas não é obrigatório. Tanto faz se eu vou colocar a foto ou se eu vou descrever, assim, por exemplo. Sim. Se eu passar por recursos-chave, tal, fonte de renda, tal, pode ser por escrito mesmo, né? Pode. Então, e aí, outra dúvida que eu tenho é com relação ao formato de entrega, né? Dá para você mandar um PDF gerado pelo Google Docs ou dá para fazer alguma coisa com LaTeX, que seria um pouco mais formal, ficaria um pouco mais profissional. Vocês têm algum requisito ou alguma recomendação com relação a isso? Não, é livre.
a gente recebe slides, a gente recebe o formato da SBC em LaTeX, a gente recebe um PDF com um formato que agradar, é livre, tá? A gente não tem uma exigência em relação ao formato. Contanto que Entendi. tenha aquelas sessões. Tá certo. E aí, com relação ao MVP, né, agora, vocês querem que o MVP seja alguma coisa que é o plug and play, né, do tipo, você vai clicar naquele link e já vai sair interagindo, que aí precisaria de um servidor, você teria que ter um link disponibilizado publicamente, ou pode ser, por exemplo, um código-fonte, né, um repositório do GitHub com umas instruções de instalação para o avaliador instalar e rodar na própria máquina. Qual que é o nível de investimento, de tempo e de conhecimento tecnológico que vocês querem que a gente coloque nesse MVP? Ok. Assim, a ideia é que o avaliador precise fazer uma avaliação da solução, tá? Então, o ideal seria, sim, que ele pudesse, se for uma solução que está disponível na web, que vai ser disponibilizada nesse formato via uma aplicação na web, o ideal seria que ele pudesse, sim, fazer a avaliação e você passar algumas instruções. O link, se tiver uma senha, se tiver alguma descrição, e esse avaliador puder experimentar de fato. Mas a gente entende que em algumas situações isso é mais complicado, então a gente aceita que você descreva isso através de um vídeo no YouTube, que você passe pelos passos todos e vai fazendo essa explicação de como as funcionalidades e o que está acontecendo, mostrando, né, para esse avaliador. Também tem essa opção de você disponibilizar num GitHub ou em algum local para que o avaliador baixe, faça. É claro que tem que não exigir tanta complexidade para esse avaliador, né? Então, a gente tem uma expectativa de que alguns avaliadores farão isso tranquilamente, mas podem ser outros que tenham menos essa ligação com a tecnologia ali, esbarrem em alguma dificuldade para fazer essa execução. Por isso, a gente orienta que possa, sim, fazer uma prova de conceito ali que esteja online e disponível, com instruções que sejam as mínimas possíveis para esse acesso, mas também seja possível fazer via um vídeo gravado mostrando essas funcionalidades, tá? Beleza. Não, ótima ideia que você deu do vídeo, porque de fato, por causa do meu projeto, não seria tão simples de instalar. Tem como, eu até deixei lá bem descrito como fazer isso. Só que daí eu estava em dúvida se eu investiria agora em um serviço de nuvem ou em algum servidor que ele conseguisse só acessar, ou se valeria mais a pena eu gravar, por exemplo, um vídeo interagindo com o sistema. Mas um vídeo seria o suficiente, então, né? Eu deixo lá o código disponibilizado para caso ele queira testar ele mesmo, mas gravar um vídeo foi uma boa ideia. E não teve nenhum critério, né, que avaliasse diretamente se já existem resultados concretos ou não para esse projeto. É algo que vocês esperam ou não? Por exemplo, se você tem uma ideia, um projeto de iniciação científica, de mestrado, doutorado, que tem potencial, mas que ainda não foi explorado, né? No caso, tem até uma pergunta de, já é uma startup ou pensa em virar uma startup? Se ainda não é, ou ainda não existia esse pensamento de virar, isso entra em qual critério ou isso não vai ser penalizado de nenhuma forma? A ideia a gente gostaria de medir esse interesse e o quão próximo essa solução está de virar realmente um negócio, mas a gente entende que tem muitos trabalhos que ainda não estão nesse nível, então não há uma penalização, tá? Por isso até que a gente avalia e pede para que cada um indique em que nível de maturidade a solução está. Tem uma questão lá específica onde você tem que indicar a maturidade tecnológica da solução, em que TRL você se posiciona. A gente pede para que vocês indiquem. E a gente não há uma penalidade por ser ou não uma startup. É claro que quando você pensa nas chances de sucesso do modelo de negócio, quando aquilo já tem alguns early adopters, né, já tem uma startup conduzida e estabelecida, quero dizer, mostra que já está mais ali pronto, né? Aquela solução já está mais pronta. Mas é claro que existem algumas soluções que estão muito ainda não estão nessa etapa, mas são ideias muito boas, muito inovadoras, que traz uma novidade, né? Uma coisa que
o grau de inovação é alto e você não vai penalizar por isso, por ter ou não uma startup. Todos Entendi. dois aqui são avaliadores. Falem aí, Diegues e Rafael, qual é a régua que vocês usam aí? Não, é claro que assim, quando a gente consegue materializar, né, tanto o MVP, né, quanto ter uma percepção mais clara do valor que vocês estão entregando, né, a gente tende pelo menos tem uma questão do impacto, né, que acaba sendo mais tangível quando você tem uma solução mais, vamos dizer, um pouco mais acabada, né? A gente consegue ter uma percepção melhor, né, desses critérios, né? Mas assim, aí a gente segue sempre a régua do selo, né? Que é uma coisa mais, né, um filtro que olha vamos dizer, a proposta em si, não, a gente não vai pegar só a solução acabada, a gente tem que olhar também os que são potenciais sucessos aí de uma forma mais ampla. Eu acho que a ideia do selo, né, o Michele aqui me corrija, é fazer com que vocês, né, o pessoal da área de computação, né, que trabalha com desenvolvimento, comece a pensar de uma maneira diferente, sair da tecnologia e pensar a solução, pensar negócio, né? E aí o que o Rafael está dizendo é que depende um pouco do grupo de avaliação que está ali, né? Obviamente, ele pode dar determinado ponto para projetos mais maduros, sim, mas também ele vai levar em conta o impacto do projeto, que pode ser que projetos que tenham um objetivo de alto impacto, por exemplo, que sejam priorizados pela banca. É uma banca, né? Tem vários avaliadores. E a avaliação acaba sendo sempre sempre relativa, né? Você está comparando com outros projetos que estão dentro do contexto. Então, é uma coisa, é aquele teu negócio. O modelo ideal é um projeto de alto impacto, digamos assim, impacto social, impacto que vai gerar emprego, renda, ou vai atender uma demanda social muito forte, né? Com um projeto mais maduro. Pode ser que essa combinação, ao longo dos projetos, sejam diferenciadas, né? E aí vai depender muito do contexto, né? Quanto mais maduro, melhor, mas não necessariamente é só isso, né? Uhum. E às vezes você consegue demonstrar assim, que por mais que você não tenha evoluído muito, né, não tenha caminhado, você consegue demonstrar que é possível, né, chegar no impacto Isso. que é esperado. Né? Então, é Boa. isso. Aqui não vamos estar Entendi. avaliando, né, Obrigado, Rafa? gente. Não vai estar avaliando, por exemplo, uma ideia boa, mas está na ideia, não tem nenhum protótipo, né? E você não está avaliando só a ideia, é um contexto, né? E também não vai estar avaliando, por exemplo, um projeto, né, em termos de evolução, se a equipe é capaz de desenvolver, coisa que, por exemplo, investidores olham, né? Se fosse um grupo de investimento, ele estaria preocupado, pô, tudo bem, a ideia é excelente, mas será que esse grupo consegue entregar? Uhum. Isso é uma pergunta que eles sempre fazem, né? Então, são pontos que vão sendo sempre avaliados, mas eu acho que não é bem o objeto. Aqui é um conjunto, acho que tem mais foco na ideia, da viabilidade dela, no impacto dela. Eu acho que é o que tende a pesar mais nesse contexto do selo. E é claro, se isso vier conjugado com um protótipo, que é uma demonstração de competência do grupo, né, o fato de ter um protótipo ou ter um teste, já é uma demonstração de competência técnica, né? Isso tende a levantar a qualidade do projeto, né? Assim, ou seja, a avaliação positiva do projeto. Também. Entendi. Obrigado, gente. Obrigada, Matheus, pela pergunta aí, por Valeu, participar. obrigado aí, Matheus, pela participação. Só para agora sim, com a tela, na hora que o meu computador reiniciou, ele não salvou o quadro novo. Então, agora sim, eu estou com o quadro correto. Lembrando, é nosso prazo, né, 18 de maio, então a gente está aí com o prazo chegando para a submissão dos projetos. No dia 16 de junho, a gente já vai trazer os 5 projetos que vão ser, então, apresentados no dia 21 de julho. Depois, para o dia 21 de julho, esses projetos 5 que foram selecionados, a gente traz um pouco mais de detalhe de como vai ser essa apresentação. São pitches de 5 minutos, mas a gente também vai ajudar vocês nessa etapa dos pitches de 5 minutos. Eu coloquei aqui, eu não sei se alguém tem mais pergunta, quem queira fazer? Tem uma pergunta olá. do William aqui no chat. Tá, Olá, então como vai estão? lá, William. Eu mandei no chat, mas pode estar a falar aqui. Bem, a minha questão, eu tenho já um protótipo, está disponível, eu tenho utilizadores, não está com o meu nome disponível porque está num artigo da Bobline, então não podemos estar a divulgar as coisas, mas por selo já estará. Mas ele não tem uma proposta de rentabilidade em si.
percebe? Não tem subscrição, não temos essas coisas. Podemos ter publicidade, porque nós vamos ter provavelmente uma quantidade de utilizadores razoavelmente grande, mas em si ainda não fizemos como se fosse uma área de membros, alguma coisa que sustente ele financeiramente. Mas o impacto dele é significativo, ele já está em uso, digamos assim, só que não vai ter uma renda, né? Pelo menos por agora. Não sei se isso Eu é um acho que empecilho para submeter, né? não, Pensando no contexto de startup. eu acho que pensar aí vai do que você pensa, né? Para assim, negócio é sustentabilidade, né? Esse é Você o tem que foco. pensar o nível, assim, como isso vai continuar ativo, né? Você continua, considerando que é uma plataforma, você vai ter que dar manutenção, vai ter que evoluir. Você vai ter uma infraestrutura, né, que dá suporte a ela. Como isso vai continuar ativo ao longo do tempo, né? Da onde que você vai obter essas receitas? Você pode não ter isso resolvido agora, né? Eu acho que esse é o menor dos problemas, mas talvez você exercitar nesse modelo uma visão que você tem para o futuro. Ah, não, eu quero que essa plataforma seja um software livre, seja mantido pela comunidade e a gente vai buscar recursos com o governo para financiar. Não deixa de ser um modelo de negócio, não é um modelo de startup que vai para o mercado buscar investimento, mas não deixa de ser um modelo. Agora, qual é quão factível é esse modelo, né? Ter uma plataforma que dependa de subvenções econômicas, né? Então, é esse exercício que você vai ter que fazer. Para manter ela ativa, nós já temos, eu acho que o suficiente por uns 10 anos, assim, de suporte, né? Então, eu acho que isso não seria tanto problema, né? Mas pode estar vendo uma forma de aumentar. Obrigado. Ok. Eu tenho aqui alguns esclarecimentos que são perguntas frequentes. Vamos lá. Algumas perguntas frequentes que a gente recebe eu vou destacar. Quanto à elegibilidade dos proponentes, as pessoas perguntavam se não eram sócias da SBC, como que faz para cumprir com essa exigência? Basta você ter qualquer sócio indicando você. Olha, então escreve isso. Quem está endossando esse projeto. Quem é a pessoa responsável no associado pode ser recomendado por um associado. Então, o associado fulano de tal recomenda esse projeto. Basta você declarar isso na submissão. Essa é para cumprir com essa etapa da elegibilidade. Essa questão de um proponente principal, ele poderá cadastrar apenas um projeto, mas os membros da equipe desse projeto podem ser membros da equipe de outros projetos, ok? Isso não é um problema, temos isso acontecendo. Aqui, outra questão que já veio a pergunta recente por e-mail. Nem todos são alunos de computação. Tem algum problema? Não. A gente tem muita multidisciplinaridade, inclusive isso é desejável, mas é bom que alguém seja da área de computação, afinal, o trabalho que está sendo desenvolvido é tecnológico, envolve computação. Então, o que a gente pede é que uma pessoa dessa equipe tenha seja, então, um trabalho relacionado à computação e você tenha um estudante que seja de graduação, mestrado ou doutorado, que seja de uma universidade brasileira de um curso de computação. Não precisam ser todos alunos de computação. Essa questão a gente já até falou do protótipo, né? Que eu ia exatamente responder a pergunta de como eu apresento o meu MVP. Pode ser usando vídeo, pode ser baixando do GitHub, pode ser online, para quem tem a possibilidade de oferecer essa degustação, né, online. E o outro ponto importante aqui também, as pessoas questionam. Para a SBC não tem nenhuma relação com a propriedade intelectual, ela continua dos autores. A única coisa que a SBC quer é divulgar o trabalho de vocês. Então, trazer, né, destaque para esses projetos inovadores. Você não tem também a expectativa de, mas eu vou ter algum investidor ali, posso até ter, mas da vez passada, né, Diegues, nós estávamos com um diretor do ministério,
um financiador de muitos projetos ali e tal, e ele ficou encantado com os projetos, né? Ele ficou muito empolgado, disse, isso aqui, esse aqui e tal. Quem sabe ele não seja um patrocinador no futuro de algum daqueles projetos, mas não é nossa intenção também, trazer um grupo de investidores e tal. Pode ser que eles estejam por lá pela plateia, pode ser que eles se encantem com o projeto de vocês. Oportunidades, né? Você está comentando, mas não é o objetivo principal do selo de inovação, que é dar destaque e visibilidade para projetos inovadores e fazer esse concurso. Então, esses eram os pontos que eu recebi de perguntas nas últimas semanas, né? Então, quis já trazer para esse webinar para poder já ficar registrado também para quem for assistir depois a gravação. É isso. Mais alguma pergunta dos que estão presentes aqui? Gostariam de perguntar algo mais? É uma pergunta mais por curiosidade. É o primeiro ano que tem o selo de inovação? Não, é o 5º ou 6º. Agora eu perdi a conta. Não sei se é o 5º ou 6º. Não, já acontece bastante. Ah, que legal. E geralmente tem várias aplicações? Tem bastante submissões das mais diferentes áreas. Até a gente pede para que cada um diga a sua grande área para poder ajustar, tanto que a quantidade de revisores é bem ampla, justamente porque a gente tem que ter um leque de conhecimento, esses avaliadores. É claro que a gente sempre distribui o pessoal que é mais de negócios e mercado, com o pessoal da academia. Hoje tem um grupo muito grande de pesquisadores que estão envolvidos nesse ecossistema de inovação. Esses pesquisadores são convidados e participam, mas tem que ter diferentes áreas, né? E há bastante submissão, bastante projetos interessantes. Entendi, legal. E de diferentes níveis, tá, Matheus? Assim como a gente tem trabalhos que são soluções, saídas de teses de mestrado e doutorado, a gente também tem trabalhos de graduação muito legais, umas ideias bem diferentes, tá? Pode falar, Leide. Só gostaria de agradecer, né, porque foi muito bom, esclarecedor, e vai ajudar bastante. Vai ficar disponível em qual link? Vocês vão mandar por e-mail? Não, a gente vai disponibilizar o link da gravação lá no site do selo de inovação, que eu vou colocar aqui para vocês. Ah, sim, ótimo. Tá? Da SBC mesmo, tá? Vai ficar Tá, aqui, ótimo. a gente vai baixar a gravação e vai colocar tanto os slides, tá? O PDF dos slides que que eles apresentaram, quanto a gravação. Ótimo, obrigado. Nada. Ok? Então, Diegues e Rafael, palavras finais, querem concluir aqui o nosso webinar? Eu gostaria de agradecer, Michele, pelo convite, pela oportunidade de estar com o pessoal aqui, estar fazendo a apresentação, né? Desse pedacinho, nesse mundo um pouquinho diferente, né? Um mundo de pensar produto, cliente, empreendedorismo, eventualmente negócio, porque as coisas têm que se sustentar, né? Que é uma preocupação, a sustentabilidade de soluções para a sociedade, nada de graça, as coisas têm um preço, né? Tem que ter um custo, né? Mas é uma grande oportunidade de estar fazendo com que esse mundo da tecnologia pense mais esse mundo novo do empreendedorismo, né? Obrigado pela oportunidade. Também, só agradecer e desejar boa sorte aí aos proponentes. Obrigado aí, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Rafael, Diegues, mais uma vez aí pelas falas, pelo conhecimento compartilhado. E é isso, pessoal. Obrigada por vocês que participaram. E, como o Rafael falou, boa sorte. Caprichem, né, nesses projetos, nessas propostas. E vamos fazer E, quem sabe, vocês terem a solução selecionada entre os 5 que vão estar lá apresentando no Computec e no CSBC. Tá bom? Obrigada, boa noite para todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Boa sorte a todos.